Bom dia, turma. Dando seguimento à apresentação na parte prática, vou estar falando um pouquinho sobre como faz a seleção dos animais em gado de corte. Basicamente, você tem dois tipos de sistema. A avaliação com dados, que você utiliza de provas zootécnicas, que tem a vantagem de se estar utilizando a avaliação dentro de um mesmo grupo contemporâneo. Então, os animais vão ter ambiência, a nutrição e manejo todos iguais, então eles vão estar no mesmo patamar e assim você consegue fazer a avaliação do próprio animal, o que ele está expressando em relação aos outros. E as avaliações visuais, que no caso são as epimuras, que eu vou estar mostrando aqui hoje. O objetivo da epimura é sempre identificar os animais que vão cumprir o seu objetivo eficientemente em uma menor quantidade de tempo. Geralmente as medições são feitas por volta de 205 dias, que é na desmama, e no sobreano, que é 550 dias. Você pode também estar adicionando a pesagem dos animais e para os machos a circunferência escrotal, que é uma característica que é relacionada com animais que têm maior circunferência, são touros que são mais efetivos, touros que são mais produtores de sêmen dentro do rebanho. Finalidade que se tem é disponibilizar o dado para o produtor estar fazendo a seleção, e então ele pode estar posicionando o seu sistema de criação com uma precisão, porque ele vai ter dados como, por exemplo, a carcaça, o acabamento de carcaça, funcionalidade do touro através dos aprumos e a raça, que é através da característica racial que a gente está medindo aqui. Você tem que sempre estar pensando como que eu vou ter um melhor touro. Você olha a raça, porque aqui no caso a gente está escolhendo o Cenepal para fazer o vídeo. Você olha dentro da raça se esse animal está atendendo a funcionalidade, o sistema que precisa ser atingido. Os aprumos, que para ser um bom reprodutor, como eu já falei na parte prática, o animal tem que, não precisa gastar energia para se locomover, ele tem que estar efetuando a monta ou aceitando a monta, no caso da fêmea, de maneira correta, sem estar machucando, porque causa depreciação da produção dentro da propriedade. E a sexualidade, que um touro tem que ter característica de macho ou a fêmea característica de fêmea e ser produtivo dentro da propriedade. A estrutura corporal, precocidade e musculosidade tem que sempre estar andando juntas, porque não adianta você ter um touro muito grande e o acabamento dele, a precocidade dele ser um touro ser curto, e comprimento torácico, eu falo, e aí é um touro que vai estar sendo acabado mais tardiamente e não é interessante essa característica que ele vai estar apresentando. Foram selecionadas duas fêmeas lá dentro, onde eu vou estar explicando um pouco mais precisamente o sistema de epimuras na raça Cenepal. Dando seguimento na parte prática, falando um pouco sobre as epimuras, aqui foi selecionado duas novilhas de 18 meses, com um desempenho totalmente diferente, criado no mesmo regime de pastagem, mesma nutrição, sempre submetidas ao mesmo manejo, e que vocês podem observar que uma tem um rendimento muito melhor, considerada a cabeceira, e a outra tem um rendimento mais inferior, que economicamente não é viável continuar com ela no rebanho, por não estar produzindo bastante. A primeira questão que a gente tem que avaliar é a estrutura corporal, que ela está ligada à capacidade de deposição de tecido muscular do animal. Você avalia o animal formando um retângulo na parte aqui, desconsiderando as pernas do animal. Então você faz um retângulo, quanto maior esse retângulo, maior a pontuação que esse animal vai estar recebendo, porque ele vai estar depositando mais tecido muscular ali. A segunda coisa que a gente avalia é a precocidade. Devido à dificuldade da gente observar nos animais se está depositando gordura subcutânea ou não, você tem que avaliar a relação entre o comprimento das costelas, que é a parte torácica do animal, em relação às pernas. Quanto mais cedo o animal atingir 50% em relação às pernas, de um todo, você tem que descontar o vazio substernal. Se ele atingir 50%, o animal recebe uma maior pontuação, porque aí vai estar indicando que ele vai ter uma maior precocidade. O vazio substernal, para quem não sabe, fica essa região abaixo da perna, abaixo do externo, do osso externo. Aqui a gente pode ver a notável diferença de precocidade das duas, onde na mesma idade
uma tem um rendimento maior que 50%, e essa chega a ser um pouco menor de 50% por ela ser mais pernalta, não ter um maior desenvolvimento de caixa torácica, então propondo que ela não tem uma precocidade muito adequada. Tanto é que aquela novilha de lá já deu cio, só que ela não foi colocada ainda para emprenhar, e essa aqui ainda não apresentou cio. A terceira característica que a gente olha é a musculosidade, que é a deposição de massa muscular que vai ter na carcaça. Dá uma noção pra gente do volume do animal. A gente tem que olhar desde a musculosidade da massa muscular ali na parte dianteira do animal, sobre as costelas, né, se você consegue ver a costela evidentemente ou não. Na parte posterior, aquela convexidade da parte posterior, que é onde fica ali os cortes nobres do animal, os cortes de maior valorização. Então, quanto maior for esse score de musculosidade, que também varia de 1 a 6, como eu já falei na parte teórica, melhor para o animal. E outra, você tem que sempre ter uma harmonização. Não adianta ter um animal extremamente, de uma estrutura corporal muito ampla, um animal extremamente grande, mas com a precocidade pequena, isso aí vai estar terminando, o animal vai estar terminando muito demoradamente, um acabamento tardio, não sendo viável para a produção. Outra coisa que a gente deve observar é a raça. A raça sempre vai estar adequada aos parâmetros que os animais estão dentro da associação. Então, isso, como por exemplo, o pelo zero, que é característico da raça, orelha, a inclinação de orelha, o chanfro do animal, a angulação do chanfro, pigmentação de focinho, mancha, que geralmente o Cenepal também não pode ter mancha em torno do corpo. Todas essas características vão estar sendo avaliadas e vão estar sendo colocadas. Se um animal é 4, é um animal muito bom. E se um animal é 1, é um animal que não está atendendo aos parâmetros da raça. Outra coisa que a gente evidencia é o umbigo. O umbigo funcional é de 3 ou 4, 2, 3 ou 4. Não se pode ter um umbigo muito colado, nem um umbigo muito com prolapso muito grande. Prolapso não, é muito grande do animal, que isso aí vai estar depreciando, como eu já expliquei na parte teórica, ele pode estar machucando em cerca, pastagem, infeccionando principalmente nos machos, comprometendo a característica reprodutiva dele. E é importante a gente ver também na parte prática que o umbigo ele não pode estar passando da linha do jarrete. Então é uma média para a gente estar avaliando a campo. Outra coisa que a gente tem que ver é os aprumos, a funcionalidade que o animal tem, porque o animal não pode gastar energia se locomovendo. Você tem que observar os aprumos que o animal está apresentando parado, se ele é funcional, as angulações são corretas, as articulações são corretas, e do animal andando, que a gente também tem que ver se o animal não é desengonçado ao se locomover, não apresenta nenhum defeito, manco ou outras coisas. Aí é um animal andando em perfeito estado. Outra coisa que a gente tem que ver também é a sexualidade desses animais. Os machos têm que ter característica de macho, como perímetro escrotal e o prepúcio do animal, a cabeça, o chanfro largo no caso de machos, a fêmeas o chanfro mais comprido, cupim, mas que não é o caso da raça Cenepal, porque ele não apresenta aquele cupim que o Nelore apresenta na forma de uma castanha. Nas fêmeas a gente olha o desenvolvimento de úbere, os genitais externos eles têm que ser funcionais. E também na sexualidade a gente vai olhar, no caso das fêmeas, se elas têm essa característica de fêmea, se ela apresenta cio e outras coisas dos históricos que ela vai ter reprodutivo. O conjunto dessas avaliações de epimuras vai poder possibilitar para o reprodutor ou para o proprietário da fazenda a escolha de um bom reprodutor, sem estar dependendo de avaliações com dados e outras coisas mais precisas. Muitas vezes ele não tem isso na fazenda e ele tem o conhecimento de estar avaliando o animal visualmente. Isso aí já pode ser usado na seleção e o melhoramento dentro da propriedade. E da minha parte é isso que eu queria passar para vocês. Deu para ter uma noção do que é epimuras. Isso aí só mais na prática que a gente vai aperfeiçoando essas medidas. E por hoje é só. Obrigada. Dando continuidade ao trabalho de melhoramento genético de bovinos de corte,
Hoje a gente vai fazer uma avaliação prática do tipo Epemuras, né, que ela pode ser feita na desmama, no ano e no sobreano. Aqui a gente tem um animal de 10 meses. As características avaliadas no Epemuras são a estrutura corporal, precocidade, musculosidade, o umbigo, a caracterização racial, os aprumos e a sexualidade. O EPMU tem avaliação de 1 a 6 pontos, pontuação de 1 a 6 pontos. O R, o A e o S tem avaliação de 1 a 4 pontos. Começando pela estrutura corporal. A estrutura corporal ela é avaliada no comprimento corporal do animal em relação à profundidade das costelas, ou seja, formando um retângulo. Esse retângulo, quanto maior for a área dele, maior vai ser a pontuação do animal. A precocidade, ela está relacionada à deposição de gordura na carcaça. Ela é avaliada através da profundidade das costelas em relação ao vazio substernal. Quanto maior for esse equilíbrio da profundidade das costelas em relação ao vazio substernal, maior vai ser essa pontuação do animal. A musculosidade. A musculosidade a gente vai avaliar nos cortes dianteiros e posteriores do animal e a formação de músculo ao longo do corpo do animal. Ou seja, quanto mais músculos, maior vai ser a pontuação do animal e melhor vai ser a qualidade e o rendimento de carcaça desse animal. O umbigo. A gente avalia o tamanho e o posicionamento da bainha, do prepúcio e do umbigo. A gente não quer um umbigo tão penduloso, mas também não tão aderido ao corpo. O que a gente faz? A gente traça uma linha imaginária na linha do jarrete e esse umbigo ele não pode ultrapassar essa linha. Lembrando que quanto mais uma avaliação média desse umbigo vai ser melhor. A caracterização racial. Aqui a gente está falando do animal Nelore. Quando você vai adquirir um animal, você vai ter que ele vai ter que ter as características da raça, a pelagem, o focinho, a boca, a goteira na testa, no chanfro, né? Aqui nesse animal, os aprumos. Para os aprumos a gente avalia a funcionalidade e o posicionamento dos membros anteriores e posteriores. A gente avalia esse animal parado e em movimento na parte de trás, na parte da frente, de perfil desse animal. A sexualidade. A gente está falando de um reprodutor aqui, falando do animal macho. Não adianta nada você ter um reprodutor e ele não ter características de macho. Não ter uma cabeça robusta, pequena, pescoço curto, volumoso, um cupim em formato de castanha de caju. Ele não adianta nada ele ser um macho com características de fêmea. Tem que ter um bom posicionamento, a simetria dos testículos. Tudo isso é avaliado para você ter um bom reprodutor. Essas características, aliadas a avaliações de desempenho, avaliações genéticas ou zootécnicas, elas vão garantir para você adquirir um bom reprodutor na sua propriedade.